Olá pessoal, é uma satisfação estar com vocês neste vídeo educacional. Me chamo Wanderson Rodrigues, sou um eterno estudante e pesquisador de algumas áreas do conhecimento. Venho neste vídeo comentar brevemente sobre uma temática que está presente em nossas vidas de forma constante, mesmo que indiretamente, mas que é possível sentir seus efeitos ao longo das caminhadas nesse plano terrestre. Venha comigo analisar brevemente sobre um ponto de vista teórico envolvendo a grandeza tempo. Desde o início da civilização, a humanidade tem sido fascinada pelo conceito de tempo. Dos antigos instrumentos de medição aos equipamentos mais sofisticados de hoje, a busca eterna para compreender e medir o tempo tem sido incansável. Mas o que é realmente o tempo? É um recurso, uma dimensão ou simplesmente uma ilusão? Venha comigo para investigar e analisar de forma básica e teórica esse elemento incrível e complexo. Não estamos no ano 3000, mas está na hora de acionar a força do tempo. Vamos nessa! Para oferecer um suporte teórico com a finalidade de obter uma compreensão geral sobre a temática tempo e conciliando com a proposta voltada para o ensino, foi selecionada uma referência interessante na qual trata de um conjunto de ações que vinculam a teoria com a prática no ambiente escolar. O título desse material é Atividades para o ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica, na qual os organizadores são, vou passar somente o último nome para agilizar, Moura, Lopes, Araújo e Cedro. O material de referência é amplo e, por esse motivo, foi realizado um recorte no mesmo, buscando analisar sobre a temática do vídeo, mais precisamente sobre a medida de tempo. Será contextualizada nesse momento a grandeza tempo e o ensino da medição de tempo. Está confortável no lugar onde está? Então, vamos iniciar as observações. Quando você ouve falar sobre a palavra tempo, que situação, objeto, instrumento ou imagem vem à sua mente? Que aspectos surgem em seus pensamentos sobre essa pequena palavra? Deixe nos comentários abaixo as suas primeiras impressões. Vai ser interessante. O tempo, na sua forma mais básica e simples, é uma medida de mudança que tende a oferecer aos seus usuários uma estrutura para compreender o passado, viver no presente e prever o futuro. Mas, infelizmente, a forma como os seres humanos percebem o tempo é algo complexo, pois o mesmo pode variar drasticamente de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, e assim por diante. Ensinar sobre a grandeza envolvendo o quesito tempo não é uma tarefa simples e fácil, visto que o tempo, por si só, é tangível, e assim como outras grandezas, as quantidades envolvidas na medição são contínuas, tornando a compreensão mais complexa. Quando digo medidas contínuas, estou me referindo a variáveis que podem assumir infinitos valores dentro de um intervalo específico. Ao contrário das grandezas discretas, que têm valores distintos e isolados, as grandezas contínuas são caracterizadas pela infinidade de possíveis valores. Incluir o conceito de tempo no ensino, seja na educação básica ou em outras etapas, é essencial, pois o tempo desempenha um papel fundamental na compreensão do mundo e na organização da vida. Ele influencia processos biológicos, eventos históricos e até a estrutura do nosso dia a dia. Considerando que corremos atrás do tempo constantemente, ao integrar o tempo no ensino, é possível proporcionar aos estudantes uma perspectiva mais abrangente e contextualizada, permitindo uma compreensão mais profunda de fenômenos e desenvolvendo habilidades de organização temporal. Isso não apenas enriquece a educação, se a gente considerar desse ponto de vista, mas também prepara os estudantes para uma melhor adaptação e tomada de decisões ao longo de suas vidas. Interessante essa proposta, você concorda? As dificuldades de entendimento sobre o conceito de tempo e suas medições são especialmente desafiadoras para estudantes iniciantes, principalmente para aqueles presentes nas fases iniciais da educação básica. Isso se deve à abstração inerente que o próprio tempo possui, levando em conta que é uma grandeza intangível e surge nesse ponto a necessidade de compreender unidades específicas, como horas, minutos e segundos, por exemplo. A transição de conceitos mais tangíveis para a dimensão temporal pode gerar uma leve confusão inicial. Para essa situação, é necessário desenvolver estratégias educacionais práticas, como o uso de ações inerentes ao processo, exemplos presentes no cotidiano e ferramentas manipuláveis, visto que essas ações podem auxiliar os estudantes na superação de dificuldades, proporcionando uma base relevante para a compreensão da grandeza de tempo e suas medidas.
Ao mencionar horas, minutos e segundos, é inevitável não imaginar um objeto tão presente em nossas vidas, o famoso relógio. Um exemplo clássico é o relógio analógico, conhecido por seus ponteiros que marcam o tempo de maneira contínua. Esse objeto serve como uma ferramenta prática para medir o tempo e representa uma conexão entre o conceito abstrato do tempo e sua representação tangível do cotidiano. Ao explorar o funcionamento do relógio analógico, os estudantes podem desenvolver uma compreensão mais concreta das unidades temporais, facilitando a assimilação do conceito de medida e dos conceitos de abstração do tempo. Já que foi comentado sobre o relógio, a representação da medida de tempo abrange tanto números naturais quanto racionais. Números naturais, como horas, minutos e segundos, são comuns em nosso cotidiano, oferecendo uma análise direta e quantitativa do tempo. Ou, por outra perspectiva, os números racionais, como frações de horas ou porções do dia, permitem uma abordagem mais flexível e detalhada. Essa dualidade, se assim posso dizer, tende a destacar a versatilidade do sistema de medidas de tempo, atendendo às diferentes necessidades de precisão e expressão temporal de diversas situações. Para tornar o ensino do tempo mais compreensível, a adoção de abordagens práticas é essencial. Nesse ponto, a utilização de ferramentas como gráficos, relógios e ações práticas ajudam a concretizar conceitos temporais abstratos. Essas abordagens facilitam a compreensão e tornam o aprendizado mais inerente, de certa forma, e especialmente para estudantes que podem enfrentar desafios ao lidar com a abstração do tempo e conteúdos matemáticos. É fundamental incentivar a prática da medição do tempo e resolução de problemas relacionados ao uso do tempo. Essa abordagem prática consolida os conceitos teóricos aprendidos no ambiente escolar e capacita os estudantes a executarem efetivamente seus conhecimentos em situações do cotidiano, por exemplo. Ao enfrentar desafios reais e resolver problemas práticos relacionados ao tempo, os estudantes desenvolvem habilidades de pensamento crítico e aprofundam ainda mais a compreensão, tornando o aprendizado mais significativo e transferível para diferentes contextos. A medição do tempo é uma tarefa que demanda o uso de instrumentos e métodos indiretos, uma vez que o tempo, por sua natureza abstrata, não pode ser materializado em objetos físicos para uma medição, se a gente considerar esse ponto, mais direta. A utilização de dispositivos como relógios e cronômetros, baseados em fenômenos cíclicos ou processos físicos, representa uma abordagem indireta que quantifica a passagem do que é considerado tempo. Essa característica única do tempo, como uma grandeza intangível, destaca a necessidade de métodos específicos e instrumentos especializados para realizar medições precisas e significativas. Para medir o tempo de forma precisa e confiável, os seres humanos dependem de instrumentos como relógios, cronômetros ou outros dispositivos especializados nesse conceito. Esses instrumentos são projetados para acompanhar fenômenos circulares ou processos físicos constantes, oferecendo uma representação mensurável e padronizada da passagem do tempo, como foi mencionado anteriormente. A confiabilidade e a precisão desses dispositivos são essenciais em diversas áreas da vida, desde a execução de compromissos diários até aplicações científicas e industriais que demandam medições temporais extremamente precisas e pontuais. As estações do ano representam um fenômeno que está constantemente presente em nossas vidas, embora muitas vezes não dedicamos a devida atenção por causa da correria do dia a dia. Esse ciclo periódico de mudanças climáticas tem uma relação direta e evidente com o estudo do tempo. A transição entre primavera, verão, outono e inverno reflete a passagem do tempo e tende a influenciar aspectos importantes de nossas vidas, como as atividades ao ar livre, os padrões do sono e até mesmo as nossas escolhas alimentares. Ao reconhecer a interconexão entre as estações e o estudo do tempo, podemos desenvolver uma compreensão mais holística e apreciativa do ambiente ao nosso redor. Já que mencionei sobre o sono, um lembrete: tenha um horário de sono regular, então não fique até as 3 horas da manhã finalizando tarefas para o dia seguinte, pois é prejudicial à sua saúde física e mental. Muito cuidado, hein? A compreensão do tempo pode ser significativamente facilitada ou associada a padrões repetitivos ou ritmos, fenômenos cíclicos como o nascer e o pôr do sol, fases da lua ou estações do ano oferecem marcadores naturais que ajudam a estruturar e contextualizar a passagem do tempo. Essa associação com padrões repetitivos simplifica a compreensão do tempo e proporciona uma sensação de regularidade e previsibilidade ao meio da complexidade temporal, tornando mais acessível o entendimento dessa grandeza abstrata. A vida cotidiana é intensamente influenciada por ritmos temporais, e por esse é um ponto de partida essencial
ao ensinar sobre o tempo. Nos ciclos naturais, como o dia e a noite, as estações do ano ou outros padrões recorrentes moldam a nossa rotina diária. Ao utilizar esses ritmos como referência, facilitamos a compreensão do tempo, fornecendo aos estudantes uma base concreta e familiar para aprender sobre essa grandeza abstrata. Ao discutir os ritmos diários, como as diferentes partes do dia, manhã, tarde, noite, e conceitos de ontem, hoje e amanhã, os estudantes podem começar a desenvolver uma compreensão mais sólida das noções temporais. Essa abordagem conecta o ensino do tempo diretamente às experiências cotidianas. A introdução de ritmos e padrões temporais ao ensinar sobre o tempo é uma estratégia pedagógica eficaz. Esses ritmos e esses elementos oferecem aos estudantes pontos de referência tangíveis, conectando a abstração do tempo a eventos e fenômenos recorrentes. Ao incorporar ritmos naturais, como o ciclo diário ou sazonal, o ensino do tempo torna-se mais concreto e significativo, proporcionando uma base sólida para a compreensão dessa grandeza abstrata de maneira mais acessível e envolvente. Mas, como mencionei no início do vídeo, ensinar sobre o conceito do tempo tende a ser uma tarefa complexa e difícil. No material de referência que foi utilizado como base para a preparação deste vídeo educacional, o mesmo possui ações voltadas para a educação básica, envolvendo o conceito de tempo, com linhas teóricas vinculadas ao processo de ensino e aprendizagem. Dentre as situações propostas no material, foi selecionada uma em específico para contextualizar com as medidas de tempo apresentadas até o presente momento. Um problema para as curumins é o título do capítulo que irá contextualizar uma situação desencadeadora de aprendizagem envolvendo a grandeza do tempo, mais precisamente, a medida de tempo. Venha comigo para acompanhar qual será esse problema e como os integrantes irão resolver e superar as dificuldades que surgirão. O contexto abordado, que divide o tempo em intervalos limitados por eventos não naturais, destaca a necessidade do uso de instrumentos para sua observação adequada. Diferentemente de eventos naturais, como o ciclo diário, esses intervalos podem requerer instrumentos específicos, como relógios ou outros materiais, para serem precisamente mensurados. Isso ressalta a importância de ferramentas e instrumentos para compreender e quantificar o tempo em contextos que envolvam eventos não necessariamente ligados a fenômenos naturais, contribuindo para uma abordagem mais precisa e adaptada ao mundo moderno. Durante a história, os estudantes podem compreender o conceito de tempo subjetivo, perceber a necessidade de controlar o tempo de maneira objetiva e compreender que é possível medi-lo. A história presente no material de referência é ampla e, por esse motivo, foi necessário realizar um compilado geral das principais ideias e fragmentos presentes no material de origem. Foram resumidos e adaptados alguns detalhes para melhorar a compreensão dos conceitos principais. Então, vamos analisar essa história virtual. A história se inicia com os personagens Haida, Apoema, Irani e Raoni, que são curumins de uma aldeia situada no Paraná e estão brincando perto de um rio. Haida encontra na margem do rio um cocar lindo composto por penas vermelhas. As curumins, ao analisarem o objeto, queriam brincar com o cocar a todo momento, e foi nesse ponto que iniciou a confusão interna, pois queriam brincar juntas, mas só havia um objeto emplumado. Na brincadeira, quem estivesse com o cocar seria considerado a personalidade de maior importância da tribo. Logo, todas queriam usar o cocar para ser essa personalidade incrível. Surge então uma ideia. Cada uma de nós fica um pouco com o cocar e depois passa para a outra, disse Raoni. Todas concordam e logo decidem a ordem, de forma aleatória, de quem usaria o cocar. E ficou assim: Haida, Apoema, Irani e Raoni. Enquanto Haida estava com o cocar, a ansiedade das outras amigas era muito grande, pois não viam o momento de chegar a sua vez. Contudo, Haida não desgrudava do cocar de jeito nenhum, e sempre achava que tinha ficado pouco tempo com ele. Nossa, parece que já faz tanto tempo que Haida está com o cocar, disse Apoema. Daqui a pouco irá anoitecer e pelo jeito não vamos ser a personalidade de prestígio da tribo, comenta Irani. Haida então decidiu entregar o cocar a Apoema, que ficou muito feliz. Mas o tempo foi passando, e do mesmo jeito, Apoema tinha a sensação de ter brincado pouco tempo com o cocar. Mas para Irani e Raoni parecia o contrário.
Precisamos conversar para achar uma solução, pois Irani e eu também queremos ser a personalidade importante portadora desse cocar ainda hoje, disse Raoni. Estava escurecendo e Raoni e Irani acabaram não ficando nem um pouco com o cocar emplumado, pois já era hora de se alimentar e logo todas precisariam ir dormir. Raoni e Irani ficaram muito chateadas, pois teriam que aguardar até o dia seguinte para ser a personalidade portadora do cocar emplumado. Já Poema e Raira estavam felizes que só, pois tinham usado o lindo e raro objeto no mesmo dia que foi encontrado. Hora de alguns questionamentos a vocês que estão acompanhando essa história virtual. E então, o que vocês acham que aconteceu para gerar esse pequeno desentendimento? Por que Raira e a Poema sentiram o tempo passar muito depressa e para Raoni e Irani o tempo parecia passar tão devagar? Como podemos ajudar as curumins para que as envolvidas brinquem com o cocar emplumado no mesmo dia sem que surjam novos problemas? Vamos a algumas reflexões. A pergunta sobre o porquê da Raira e a Poema sentirem o tempo passar muito depressa, enquanto Raoni e Irani o tempo parecia passar tão devagar. Surge uma possível exploração do conceito relativo de tempo. Pode haver elementos na história que criam diferentes percepções temporais para cada grupo de personagem, como atividades envolventes, expectativas ou experiências únicas sobre o objeto encontrado. Essa questão tende a ser interessante, pois nos convida a refletir sobre os fatores que influenciaram a percepção do tempo e como essas diferenças podem impactar no processo de análise de questões temporais. A questão sobre como ajudar as curumins para que elas possam brincar com o cocar ao mesmo tempo, no caso seria o mesmo dia, surge a busca por soluções de cooperação entre as mesmas, e nesse processo é essencial selecionar métodos que consigam compreender a variação do tempo para que todas possuam a mesma quantidade de tempo. Na manhã seguinte, após muita conversa, as curumins entraram em um acordo e decidiram que iriam dividir o tempo igualzinho para cada uma. Vamos dividir o tempo certinho para cada uma ficar com o cocar vermelho, disse Raoni. Mas como podemos fazer isso? Pergunta Irani. E assim surge outro problema das curumins. Como dividir o tempo e controlá-lo para que todas brinquem com o cocar possuindo a mesma quantidade de tempo? E você que está acompanhando este vídeo, o que acha dessa situação? O que Raoni está sugerindo para as amigas pode ocorrer conforme o planejado? O que você acha que podemos fazer para ajudarmos as curumins? Mais um pouco de reflexão. A sugestão de Raoni sobre dividir o tempo entre as curumins para que todas possam, de certa forma, aproveitar o cocar pode ser bem sucedida se as personagens encontrarem uma maneira justa e equitativa de implementar essa divisão. Poderia ser explorado algumas ideias como o uso de algum instrumento de medição, turnos pré-determinados, ou até mesmo a criação de ações que envolvam o cocar de maneira diferente para cada curumim. Puxa, está difícil, né? Disse Raira pensativa. Já sei. Que tal conversarmos com o nosso pajé e ver se ele pode nos ajudar? Aposto que ele tem uma solução para esse problema. Boa! Gritaram todas. Vamos lá. Chegando até o pajé, as curumins relataram o que ocorreu no dia anterior. O pajé disse que tinha um palpite para aquele problema, e foi até o determinado lugar e saiu com um pequeno objeto nas mãos, que havia ganhado de um amigo da cidade e entregou para as curumins. Isso é uma ampulheta, e serve para medir, ao seu modo, o tempo, e vai ajudá-las nesse problema que vocês se encontram, disse o pajé. E então, as curumins levaram a ampulheta e começaram a manuseá-la para descobrir como ela poderia ajudá-las a medir o tempo e que cada uma poderia utilizar o cocar emplumado e vermelho. Mais alguns questionamentos para nós. Como esse objeto, entregue pelo pajé, no caso seria a ampulheta, pode ajudar as curumins a controlarem o tempo que cada uma ficará com o cocar? Como este objeto é usado para medir a passagem do tempo?
Neste caso, podemos pensar na seguinte situação. A introdução da ampulheta na história oferece uma solução criativa para o desafio de controlar o tempo entre as curumins. A ampulheta, sendo um instrumento de medição de tempo, de proporcionar uma maneira visual e tangível de dividir o tempo igualmente entre as personagens. Cada curumim pode ficar com o cocar até que a ampulheta esgote o seu conteúdo, garantindo uma distribuição justa e mensurável do tempo. Você já conhecia esse instrumento? A ampulheta é um instrumento usado para medir a passagem do tempo, de maneira visual e prática. Consiste em 2 recipientes de vidro ou plástico conectados por um estreito gargalo, com areia, grão ou algum material semelhante dentro. Quando a ampulheta é virada, o material flui de um recipiente para o outro, através desse gargalo. O tempo necessário para que toda a areia ou grãos passem de um lado para o outro é pré-determinado. De certa forma, os usuários podem observar o nível do material no recipiente inferior para ter uma indicação visual do tempo que já foi passada. Assim, a ampulheta fornece uma representação prática da passagem do tempo, sendo uma ferramenta de certa forma simples, mas eficaz para medir intervalos curtos. A introdução da ampulheta no contexto da história para as curumins destaca a utilidade prática desse instrumento para medir o tempo. Além de ser uma tentativa para resolver o desafio apresentado na história virtual, a ampulheta oferece benefícios pedagógicos significativos para o ensino, se for utilizado adequadamente para o nível de ensino que se pretende trabalhar. A ampulheta proporciona uma representação visual tangível da passagem do tempo. Isso é especialmente valioso no contexto educacional, onde a capacidade de visualizar a progressão temporal pode facilitar a compreensão conceitual. O uso da ampulheta envolve uma experiência prática, incentivando a aprendizagem ativa. Os estudantes podem interagir diretamente com o instrumento, observando e participando da contagem do tempo. A ampulheta oferece uma oportunidade para os estudantes desenvolverem habilidades de medição e compreensão de tempo nesses intervalos. Essa prática contribui para o desenvolvimento de conceitos matemáticos relacionados à medição. De certa forma, a ampulheta serve como uma ferramenta prática para as personagens na história virtual e proporciona benefícios educacionais valiosos, ao tornar o conceito de tempo mais acessível e envolvente para os estudantes. É possível realizar a construção de uma ampulheta de forma prática com diversos tipos de materiais. É uma atividade divertida que pode ser realizada com indivíduos de diferentes idades, com a finalidade dos mesmos terem um contato com esse instrumento de medição de tempo. Irei deixar na descrição do vídeo ou em algum lugar dessa plataforma, algumas indicações de conteúdos para a construção de ampulhetas. Depois de assistir esse vídeo educacional, confira os materiais indicados. A clareza dos elementos essenciais do conceito de medição do tempo é necessário para que os educadores se sintam seguros ao desenvolver ações voltadas para o ensino. Entender uma boa parte dos fundamentos, como unidades de tempo, relações temporais e instrumentos de medição, permite aos educadores abordar o tema de maneira mais eficaz. Essa compreensão sólida facilita o compartilhamento de conhecimentos aos estudantes e possibilita a criação de ações educativas mais envolventes e adaptadas ao nível de compreensão dos próprios estudantes. Pela situação desencadeadora de aprendizagem apresentada, são propostas situações nas quais os estudantes são colocados em movimento, envolvendo o conceito de medida, na qual são estabelecidas comparações e definições de unidades de medida. A situação desencadeadora de aprendizagem, ou SDA, proporciona ações que envolvem, de certa forma, o movimento que estão concentrados o conceito de medida. Ao colocar os estudantes em situações práticas que demandam comparações e definição de unidades de medida, a abordagem ativa e contextualizada facilita a compreensão dos fundamentos da medição. Essa estratégia torna o aprendizado mais dinâmico e envolvente e proporciona aos estudantes uma experiência que fortalece a compreensão dos conceitos de medida. Com a realização da medida de tempo, utilizando a ampulheta adequadamente, é possível repassar a origem do conceito de medida de tempo e possibilita ao estudante visualizar o processo de passagem de tempo, a partir do movimento da areia caindo. Dessa forma, a realização da medida de tempo utilizando a ampulheta proporciona uma oportunidade valiosa para repassar a origem do conceito de medida de tempo aos estudantes. Dessa maneira, ao observar o movimento da areia caindo, os estudantes podem visualizar de maneira concreta e prática o processo de passagem de tempo. E essa abordagem promove uma compreensão mais profunda do conceito de medição temporal e conecta os estudantes à história e à evolução dos instrumentos de medida ao longo das eras,
tornando o aprendizado mais significativo e contextualizado. Os estudantes deparam-se com a necessidade de desenvolver ações que levam ao conceito teórico da medição de tempo em conjunto. Dessa forma, ocorre um processo de significação do conceito no estudante, pois esse ocorre na coletividade. Por meio das questões integradas à história virtual, é possível colocar no contexto a necessidade de apropriação do conceito de medição de tempo para que a situação colocada seja resolvida. Essa abordagem fortalece a compreensão teórica e destaca a importância do desenvolvimento na prática e da colaboração na construção do próprio conhecimento. Na história virtual apresentada, os estudantes são desafiados por situações que demandam a mediação dos educadores, o uso de recursos materiais e a interação com seus pares para resolvê-las. Essa abordagem prática e coletiva promove o desenvolvimento de conceitos teóricos, destacando a importância da orientação dos educadores e da troca de ideias entre os próprios estudantes. A interação entre elementos, como os próprios estudantes, educadores e recursos materiais, contribui para o aprendizado mais dinâmico e contextualizado, abrindo espaço para a construção coletiva do conhecimento. O estudo das grandezas de tempo não é apenas uma exploração matemática, mas uma jornada para compreender a própria essência da existência. O tempo, inescapável e inconstante, permeia todos os aspectos de nossas vidas. Ao mergulhar na compreensão das unidades, medições e relações temporais, adquirimos habilidades práticas para uma apreciação mais profunda da ordem do universo. A importância de estudar grandezas de tempo transcende os limites do ambiente escolar, pois é uma preparação para navegar pelas complexidades da vida, tomar decisões importantes e apreciar os momentos efêmeros do cotidiano. Sate. Esse vídeo educacional foi um pouco extenso por causa do conteúdo, mas ele pode ser um exercício legal para ser realizado depois do que foi comentado. Pensa comigo. Você percebeu a passagem do tempo enquanto compreendia os conceitos teóricos? Para você, o tempo passou em uma velocidade maior ou menor? Deixe nos comentários a sua percepção. Se você ficou interessado no conteúdo exposto no vídeo, principalmente do que se trata de situações desencadeadoras de aprendizagem, recomendo você acessar as mídias sociais de um projeto que trata deste e outros temas relacionados. Na Oficina Pedagógica de Matemática, que é um projeto de extensão vinculado ao Departamento Acadêmico de Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, são discutidos, desenvolvidos e pesquisados temas envolvendo o campo do ensino e aprendizagem, pautados em linhas teóricas, como a teoria histórico-cultural, teoria da atividade e atividade orientadora de ensino. A coordenação do projeto, juntamente com seus integrantes, são extremamente dedicados em busca de melhorias na qualidade do ensino e nas formas como os conceitos e conteúdos, principalmente do campo da matemática, são compartilhados no meio educacional. Vou deixar na descrição ou em algum lugar dessa plataforma um link contendo as mídias sociais desse projeto para você conhecer as ações do mesmo. Como foi comentado no início do vídeo, estudar sobre o tempo, mais precisamente sobre as grandezas e as medidas, tem sido uma tarefa complexa, pois o mesmo apresenta inúmeras variáveis e isso tende a gerar certas dificuldades em alguns processos. Nesse vídeo, foi compartilhado de forma breve e contextualizada alguns itens presentes no estudo do tempo, analisando sobre uma perspectiva teórica. Espero que você tenha compreendido a importância dos conceitos principais do tempo durante essa breve apresentação e compartilhe, por que não, esse conhecimento para outras pessoas. Lembrando que o tempo, como uma grandeza, é um fio condutor que liga o passado, presente e futuro. Entender suas características enriquece o nosso conhecimento e aprimora a nossa capacidade de moldar o curso de nossas vidas de forma consistente e significativa. Não se esqueça de deixar o like no vídeo para fortalecer o canal. Comente sobre o que achou dessa experiência analisando sobre a temática de medidas de tempo e compartilhe esse material para que outras pessoas possam obter os conhecimentos presentes neste vídeo. Vou ficando por aqui e agradeço a sua paciência, atenção e colaboração. Que a força esteja com você!